Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Neste episódio, vamos falar de como chegam os primeiros livros no Brasil, ainda no período colonial. Quem são os autores e leitores? Vamos falar das primeiras impressões no país e lembrar do começo da imprensa, o duplo ofício de jornalista e escritor, as ideias para a nação que circulam nos primeiros impressos. As duas convidadas de hoje são historiadoras respeitadíssimas no estudo da história do livro e da história da imprensa no Brasil. Em ordem alfabética, nós temos Isabel Lustosa, historiadora, cientista política, ensaísta. Atuou de início no Museu da República e no IPHAN. Depois foi, por 3 décadas, pesquisadora titular do Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa. Ocupou cátedras na Sorbonne, no Museu do Homem, em Paris, e hoje integra o Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. Entre suas obras, temos alguns títulos que eu vou citar aqui: O Nascimento da Imprensa, O Jornalista que Imaginou o Brasil, sobre Hipólito da Costa, Insultos Impressos, A Guerra dos Jornalistas na Independência. A outra convidada, Márcia Abreu, também super referência para quem estuda história do livro no Brasil e história do livro no mundo. Ela tem uma trajetória na área de letras e história cultural, com pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. É professora titular no Departamento de Teoria Literária do IEL, Unicamp, coordenadora de projetos de pesquisas nacionais e internacionais, e também dirigiu a editora da Unicamp durante um período. Entre suas obras, eu também vou citar alguns títulos. Temos Histórias de Cordéis e Folhetos, Os Caminhos dos Livros, Cultura Letrada, e também organizou livros como Leitura, História e História da Leitura, Cultura Letrada no Brasil, junto com o Nelson Chapochnik, e Trajetórias do Romance, Circulação, Leitura e Escrita nos séculos XVIII e XIX. E um dos mais recentes é Romances em Movimento, a circulação transatlântica dos impressos. Uma alegria e honra muito grande ter vocês duas aqui. Eu queria começar com a Márcia para contar o começo de tudo. Acho que todo mundo está muito curioso para saber, por exemplo, como é que chegam os primeiros livros no Brasil e como é que eram essas primeiras compras. Tá joia. O prazer é meu de estar aqui com a minha amiga Isabel Lustosa, com você também, Josélia, e falar desse tema que é tão bacana, né? Os primeiros livros chegaram com os primeiros portugueses, com os primeiros colonizadores, ainda como material que eles transportavam nas naus que traziam eles para cá, tanto para o Brasil quanto para a América. Um livro que é muito legal, chama Os Livros dos Conquistadores, estuda a vinda do Dom Quixote para a América. E ele percebeu, pelo registro das naus, que os marinheiros vinham de lá da Espanha para cá, lendo Dom Quixote, e tem mais exemplares da primeira edição do Dom Quixote aqui do que na Espanha. É uma coisa surpreendente, né? Isso, uhum. E é interessante pensar esses homens se lançando no desconhecido, lendo Dom Quixote. E aí chega aqui com a cabeça cheia daquelas aventuras, né? Aqui no Brasil também as naus traziam livros, mas também tem outro tipo de circulação que eu acho que é legal a gente pensar. No começo, não tem imprensa no Brasil, todo mundo sabe isso, depois a gente vai falar, né? Só no século XIX, também não tem muita livraria, mas tem circulação de livros. Então, tem um caso bacana que eu queria contar de uma conterrânea sua lá da Bahia. Ela chama Paula Siqueira, acho que todo mundo conhece esse caso, né? Ela foi pega pela Inquisição no século XVI, no fim do século XVI. O marido dela era capitão-geral, alguma coisa assim, e os vizinhos denunciaram para a Inquisição que ela lia livros proibidos. E ela foi chamada pela Inquisição. Ela lia Diana, de um autor que chama Jorge de Montemor, que era proibidíssimo pelo Vaticano. O inquisidor chamou, ela falou: leio sim, leio em voz alta, leio para meus amigos, todos nós conhecemos esse livro. Aí ele falou: mas esse livro não pode. Ela: mas por que? Amores tão lindos? Porque é uma história de amores de pastores e pastoras, amor livre, e com conteúdo homerótico, tudo que não podia. Aí ele falou a pena dela, o inquisidor. Falou: você não pode mais ler esse livro, e você tem que ler só livros religiosos, vida de santo e tal.
Ela falou, não tem problema não, já li tantas vezes que eu sei de cor, pode levar o livro embora. Então, é uma coisa interessante, sem impressão no Brasil, sem livraria, não tinha livraria na Bahia nesse momento. Os livros chegavam e tinham essa circulação, que é diferente da que tem hoje. Uma pessoa que tem um livro, ela lê para 10 hoje, amanhã tem uma festa, ela lê para mais 5. E esses livros chegam pelos navios? Pelos navios. Em qual idioma? Em português? De Portugal? Em português, de Portugal. Perfeito. E quando é que aparecem os primeiros pontos de venda? E de onde vêm esses livros, né? Além de Portugal? O início da impressão é depois do que a família real vem para cá. Mas antes já tem livrarias instaladas, principalmente no Rio de Janeiro. Esse pedaço dá para a gente saber bem. A partir de meados do século XVIII, dá para saber, porque tem um controle de censura muito forte do que vai sair da metrópole e vir para cá. Mesmo que a obra fosse autorizada, mesmo que fosse livros de papel em branco, você tinha que apresentar para a censura e a censura concordar. Essa censura era lá em Portugal. No começo eram 3 partes, né, do bispo, do Santo Ofício e do rei. Depois, a partir de 1769, se juntou tudo no rei, sob o rei, né, chama Real Mesa Censória. Então, qualquer coisa que você quisesse transportar dentro de Portugal ou para fora, tinha que ter autorização disso. E aí, com isso, a gente tem as listas e as listas e as listas de tudo que todo mundo queria mandar para cá, legalmente. Porque eram as pessoas que queriam ler? As pessoas que queriam mandar livro de lá para cá, porque alguém aqui pediu, né? Aquele monte de livro. Essa parte daqui, a gente tem menos registros. Só depois... Mas tem a da vinda, né? Tem. Mas muito caixas. Eu estudei bastante isso nesse livro aí que chama O Caminho dos Livros. Eu fui vendo o que cada pessoa pedia, para onde que ela queria mandar, se ela falava o que ela ia fazer com aquilo. Às vezes eles só lá. E não eram livros religiosos? Não. Quer dizer, o que vem mais é um livro religioso, chama Horas Marianas. É um livrinho pequenininho de você ter no bolso, assim, para você rezar nas horas santas. Mas vinha muito romance, muito livro de direito, livro de medicina, livro de agricultura, vinha um monte. Eu me interessei mais pelos livros que chamavam Belas Letras naquele período, né? E vinha em grande quantidade, em várias línguas. E depois de 1808, que fica permitido chegar navio aqui, que não é de Portugal, começa a vir de todo lugar. Tem livro de Calcutá vindo para cá, livro de Havana vindo para cá. Em todos os idiomas? Todos não, né? Mas assim, tem em grego, tem em latim, tem em espanhol, tem em francês, tem em alemão, tem em inglês e majoritariamente português. Fascinante. E quando que começam a existir as primeiras casas impressoras e editoras? A primeira é no Rio de Janeiro, chama Impressão Régia do Rio de Janeiro. Ela tinha exclusividade na impressão, porque a família real vem em 1808 e precisa imprimir documentação burocrática da corte. E no tempo que sobrava livre, a Impressão Régia podia imprimir outras coisas. E aí eles imprimiam uma quantidade interessante de livros, de várias áreas também. Desde livros para usar nas escolas, escola de medicina, escola de direito, até livro para criança. Um dos que mais vendia lá chamava Leitura para Meninos. Desapareceu, não tem nenhum, ninguém nunca viu. Se algum ouvinte encontrar um, vale milhões. Como que vocês ficam sabendo? Porque tem esses registros. Sim. Então, a Impressão Régia imprimia desde obras científicas e escolares até pequenos romances. E aí tem uma coisinha interessante também. Como eu já estava falando, tudo era muito proibido, tudo tinha que ser muito verificado. Dentre os livros da Impressão Régia do começo, tem alguns com tema imoral, vamos dizer assim, e tem um francamente licencioso, que chama O Templo de Jatabe. Esse dá para procurar na internet, achar e ler. É uma história louquíssima, publicada na impressão real, o que é uma coisa curiosa. Como que eles deixaram? Como que driblaram a censura? Como que não percebeu? E eram, como assim, livretinhos, com uma história bem licenciosa. Quem era pego pela Inquisição lendo livros tinha condenações muito graves ou não? Eles liberavam? Então, depende. Essa Paula Siqueira que eu falei, ela ficou presa uma semana, não é muito. A pena era assistir missa todos os dias de pé, num canto, segurando uma vela. Como penitência. Aí, depois que ela cumpriu isso, ela ficou solta, proibida de ler os livros que ela já sabia de cor e obrigada a ler Vidas de Santo. Agora, se você fosse, por exemplo, um editor e escrevesse uma coisa contra o rei,
aí tua vida estava mais complicada. Porque era tudo apreendido, então você tinha um prejuízo financeiro enorme, e você ficava preso por bom tempo. Você tinha que denunciar quem foi que te passou aquele documento para eles irem atrás. Então, é uma coisa que a gente não imagina muito, né? Ninguém pensa que é super perigoso ler, hoje em dia. E até o século XVIII, até às vezes começo do XIX, ler era um risco, dependendo do tipo de livro que você quisesse ler ou que você quisesse escrever. Muito interessante. Então, os best-sellers nessa época eram livros para moças, livros licenciosos? Eu vou te falar o best-seller, você não vai acreditar. O livro mais lido no mundo, não é só no Brasil, e ao mesmo tempo no mundo inteiro, chama Aventuras de Telêmaco. Ninguém hoje ouviu falar disso, né? Você estudou isso na escola? Isabel sabe, porque eu já falei, tudo quanto é congresso, eu já falei da Aventuras de Telêmaco. Mas é um livro, um sucesso mundial. Ele é a continuação da Odisseia. O Telêmaco é o filho do Ulisses. E o Fenelon, que é o autor, olha como é interessante, como a gente faz hoje em dia de adaptação. O filho do Luís XV ou XVI, não me lembro mais, o filho do rei da França, não gostava muito de estudar. E ele precisava aprender a Odisseia. Aí o Fenelon falou, vou fazer uma história do filho. Ele vai se identificar, porque ele também é filho, e ele vai aprender. Então, ele escreveu o Telêmaco, vai repassando todos os lugares onde Ulisses passou, ele repassa, do ponto de vista de um garoto mais jovem, junto com um mentor que acompanha ele na viagem toda e que vai explicando as coisas. Então, é um paradidático para você aprender o conteúdo da Odisseia e para aprender a ser um bom governante. Então, tudo que esse mentor fala é como é importante você garantir a felicidade dos povos, você não ser um tirano. Para a nossa sensibilidade de hoje, é praticamente impossível de ler. Porque é chato? Para mim é. Você lê para estudar. Ninguém eu acho, né, que ninguém senta para ler o Telêmaco, porque tem muita falação que a nossa ficção hoje não tem. Né? Cada vez que esse mentor pega a palavra, ele... É como um sermão. Tipo, dando liçãozinha de moral, explicando as coisas. Foi um mega sucesso mundial. É o livro mais impresso na França até meados do século XIX. E tem essa peculiaridade interessante dele ter sido lido no mundo inteiro ao mesmo tempo. Inclusive no Brasil. Muito. É o livro mais enviado. De Belas Letras, é o mais enviado. E ele era enviado em português de Portugal. Ele era enviado em francês, porque também se aprendia francês lendo o Telêmaco. Perfeito. Então, tinha prova, para ver se você é bom de francês, a prova era traduzir uma passagem do Telêmaco. E as notas disso saíam no jornal. Aí já junta nosso da Isabel. Sim. Que para nós é incrível pensar que o resultado... Tem resultado de vestibular, sai no jornal, né? Mas os resultados da prova da leitura do Telêmaco. Da tradução do Telêmaco, a nota que tirou, se foi bom, se foi ruim. Era uma sociedade mais restrita e com uma elite letrada menor ainda, interessava aquilo ali da nota do Telêmaco. Então, eles liam em francês, mas eles liam em português. E a tradução, nesse tempo, não era uma coisa que buscasse muita fidelidade, assim, tinha bastante liberdade para traduzir. Então, tinha diferentes edições que contavam a história de um jeito um pouco diferente. Teve um tradutor para o português que achou que não estava bom o fim daquela história, essa viagem toda, termina sem casar. Ele criou um casamento para o Telêmaco no fim da história. Naquela época podia, uma né? loucura. Então, quando falam assim, eu quero ler o Telêmaco, a gente hoje em dia pensa, qual Telêmaco será que ele está lendo? Né? Qual versão que ele está lendo? É original ou a versão nova, né? Com o final feliz. É isso aí. Que legal. Isabel, a tua história começa um pouquinho depois, né? Quando chega a imprensa. Isso. Queria que você comentasse, antes de tudo, e para chegar ao nosso tema de história literária, o que é um escritor jornalista, né? Porque o que eu entendo é que o escritor no Brasil, durante muito tempo, do começo até recentemente, ele existia sobretudo porque ele tinha um jornal para publicar. Ele escrevia no jornal, ele trabalhava como jornalista e, quando podia, ele fazia uma obra literária, né? Conta como é que é essa relação escritor-jornalista. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite, Josélia. Igual partilhar aqui o prazer de estar de novo com Márcia Abreu. A gente tem tantas coisas juntas, tantas viagens de livros e jornais. Bom, a primeira questão é do jornal.
né? A imprensa que chega, que a Márcia já antecipou, em 1808 chega o rei e logo é publicada aqui a Gazeta do Rio de Janeiro. A questão do jornalista e escritor, eu coordenei junto com Rita Godet uma obra em 3 volumes publicada pela Casa de Rui Barbosa em 2021, em que, a partir de um seminário que a gente realizou lá também, em que a gente jogava essa questão, né, de o que era ser um jornalista e escritor e de que maneira o que se escrevia como jornalista influía na sua trajetória, no seu trabalho como escritor e vice-versa. Então, a ideia parte da própria história do jornalismo, que começa com escritores jornalistas, né? Nesse livro, o primeiro texto é da Marie-Ève Terranty sobre Balzac, né? Um jornalista e escritor e também um romancista que escreveu o primeiro romance do jornalismo, digamos assim, que é Ilusões Perdidas. Né? Essa coisa do começo da vida de jornalista que tem uma marca maldita um pouco, né, de viciosa, do fascínio que a imprensa já causava, de você ser uma celebridade, de você chantagear pessoas com o que põe no jornal a respeito delas, enfim, já problematiza e já joga questões sobre... Que a gente tem hoje. E que leva questões sobre a essência, né? Nesse prefácio a gente fala isso, que Balzac e Guy de Maupassant, um no começo do século XIX e outro no final do XIX, lançaram 2 livros que são marcos dessa coisa, e todos os 2 têm essa marca da maldade, digamos assim, da falta de caráter do jornalista, do mercado jornalístico, etc. Mas o mais importante nesse trabalho e nessa ideia é que quem queria ser escritor no começo do século XIX tinha que ser jornalista, porque não existia um mercado para livros no Brasil, ou lá na França mesmo, em Portugal menos ainda. Então, a imprensa e o jornal era o lugar onde você se tornava conhecido, né? E a partir daí os livros tinham chance de serem publicados e você de fazer algum sucesso. E isso foi a marca da primeira metade do século XIX, de gente como Machado de Assis, José de Alencar, enfim, e aqueles precursores do começo daquele século, o Hipólito da Costa, que foi meu tema, o Visconde de Cairu, aí um jornalismo mais político. Mas, de qualquer maneira, essa tradição do jornalista e escritor chegou aos nossos dias. A gente tem aí vários jornalistas escrevendo na imprensa com suas crônicas, etc. E essa coleção termina até com o Milton Atum, quer dizer, um único vivo desses todos jornalistas estudados, mostrando isso, que para alguns fazer a imprensa, fazer jornal, escrever para jornal, a obrigação da escrita semanal, para o cronista e diária para o jornalista mesmo, acabava fazendo com que as coisas se contaminassem, né? A escrita literária e a escrita jornalística. Era uma forma de existir como escritor, atuar no jornalismo, né? Era uma forma de se tornar conhecido, ter seu nome conhecido, divulgado, mas também uma forma de publicar no tempo do folhetim, aí no começo do século XIX ainda, né? Aquela publicação na barra, no rodapé do jornal, foi o espaço onde o Zé de Alencar publicou seus principais romances, o Machado também, até passar a publicar só em livro, essas pessoas passaram e suas obras começaram. Manuel Antônio de Almeida, enfim, são escritores de rodapé que depois do sucesso da publicação em folhetim é que viram essas obras. Se tornam livros. E depois toda uma geração de cronistas que a gente vai comentar daqui a pouco. Isabel, ainda sobre a chegada da imprensa, com Dom João VI, e depois como é que esses jornais começam a se multiplicar, né, pelo país? Conta só um pouquinho de como que é essa entrada da imprensa também como uma forma de atuação política, né?
Estou pensando aqui, por exemplo, Ilhéus, no começo do século XX, se dizia que havia mais jornais do que mesmo jornalistas ou leitores, porque os candidatos, né, logo abriam um jornal para poder divulgar suas ideias. Conta um pouquinho dessa história da imprensa. Bom, como a Márcia bem colocou, a impressão régia chegando começa a imprimir só documentos oficiais, mas passa a imprimir também a Gazeta do Rio de Janeiro, que surge em setembro de 1808, e esse é um jornal semi-oficial, né, publica bastante controlado pelo governo, pela censura, e é o único jornal até 1811, quando na Bahia surge a Idade do Ouro, também com o patrocínio, com a proteção do Conde dos Arcos, que era o governador da Bahia. Aí, mas tudo isso é feito no esquema do antigo regime, com censura, com pessoas da própria Secretaria do Governo escrevendo e organizando o jornal. Só há uma liberação da imprensa, e aí começam a surgir outros jornais, a partir de 1820, quando em Portugal há uma revolução liberal. E essa revolução, uma das primeiras medidas, né, as primeiras coisas que faz é liberar a imprensa. Então, a partir daí, quando a notícia chega no Brasil, em 1821, três pessoas próximas ao rei lançam jornais. O próprio José da Silva Lisboa, que era o censor, aliás, vai fazer uma grande defesa da censura no seu jornal, Conciliador do Reino Unido, o cônego Goulart, que é uma figura muito interessante, um cientista, um intelectual, que faz o bem da ordem, e um aventureiro que lança O Amigo do Rei e da nação, enfim, e do povo não, da nação. Mas, enfim, esses três são primeiros jornais são todos controlados, né? São controlados, mas já são liberais. Quer dizer, é uma era das constituições, né? Um grande momento do constitucionalismo, quase uma religião que está surgindo no mundo, que é preciso ter constituição. E foi essa a razão da Revolução lá em Portugal, fazer uma Constituição para Portugal, para o Brasil, por decorrência. Mas na segunda metade de 21, aparece um jornal mais radical, chamado Revérbero Constitucional Fluminense, feito por dois maçons, o Januário da Cunha Barbosa, que era cônego também, e o Joaquim Gonçalves Ledo. E essas duas pessoas já são uns liberais na linha do liberalismo francês, mais radical, digamos assim. Não chegava a ser radical perto do que eram os radicais franceses, mas porque acabavam todos sendo monarquistas constitucionais, quer dizer, rei e constituição. Mas a partir do final de 1821, em torno do Dom Pedro I, que tinha ficado como regente do Brasil, o movimento pelo Fico, que lá em Portugal, os deputados desandaram num movimento meio recolonizador, no sentido de que o Brasil passaria por uma série de transformações, uma delas era a volta de Dom Pedro para Portugal e o fim do Rio de Janeiro como capital, todo mundo ia se relacionar direto com Lisboa, e com isso essas pessoas se uniram em torno do Dom Pedro para ele não ir. E para ele continuar aqui e o Brasil continuar autônomo. E o Brasil começar uma autonomia, porque a princípio a discussão era essa, vamos ficar unidos a Portugal ou não. Dom Pedro atende, e essa movimentação é feita através dos jornais, tanto o Revérbero quanto a Malagueta, que é um jornal curioso que surge naquele mês, quanto a Gazeta do Rio de Janeiro, apesar de ser governista, elas se unem em torno do Dom Pedro para ele ficar. E ele fica, e aí começa uma era de uma imprensa liberal intensa, apesar dos jornais serem precários, feitos por subscrição, não tinha venda em banca, não existia isso, eram vendidos na botica do fulano, ou na livraria do outro, etc. E os jornais eram muito difíceis de imprimir, eram poucos, 200 exemplares, mas havia isso que também a Márcia chama a atenção, da leitura de alguém que tinha o jornal e chamava outras pessoas para ler o jornal. Né? Então, compartilhamento. O compartilhamento dessa coisa cara, que era um jornal, e o fato de muita gente ser analfabeta ou não tem acesso, mas o fato é que aquele ano de 1822, o ano da independência, foi marcado por uma intensa agitação nessa imprensa que estava surgindo
em torno dessas ideias de constitucionalismo e aí, em seguida, de independência do Brasil. Perfeito. Posso só falar uma coisa junto com a Isabel aqui? Você sabe que em 22 a censura, em 21 a censura é suspensa, Brasil e Portugal juntos. Em 22 a censura volta em Lisboa, aqui não. E lá fica com censura por mais 10 anos, até 1832. E uma das coisas que eles tinham que censurar eram os jornais. E aí você vê os textos dos censores falando, olha, eu peço dispensa desse cargo, não tem condição, é muito jornal, é muita coisa para eu ler, eu não consigo fazer isso. O sistema ruiu por impossibilidade de ler e verificar isso tudo com antecedência, por essa proliferação, sobretudo dos jornais. Então é interessante que a gente ficou sem censura antes, Portugal retomou, e esse desmoronamento interno do sistema pela abundância de jornais. Sei. E porque não tinha gente para fazer esse trabalho, né? Não tinha suficiente. Na verdade, houve umas idas e vindas da legislação. Então, houve um momento aqui que o censor tinha que ler antes da coisa ser impressa. Mas aí, como era muita matéria, o próprio José da Silva Lisboa disse que não você dava. Você arrisca e você faz. Se der errado, a gente vê depois. Né? Mas no começo tem que ler antes, aquilo tudo. Márcia, tem alguns campos aí que são muito interessantes da gente trazer. Por exemplo, a história do cordel, né, que forma muitos leitores, sobretudo no Nordeste, né? Como é que chega o cordel? Queria começar por aí. Isso é uma pergunta muito boa, ainda bem que você fez como pergunta, porque em geral as pessoas falam assim, explica para mim como que o cordel que veio de Portugal se transformou. E o cordel não veio de Portugal, apesar de você encontrar essa afirmação em muitos lugares, né? São coisas independentes. De Portugal, desse jeito que eu expliquei, que tinha aquelas listas para vir, vinha uma literatura popular, nos impressos baratinhos, mas em prosa, e sem nenhuma forma fixa. Aquilo podia ter desde uma peça de teatro daquele jeito, um texto completo, é tudo pequeno, resumido, em prosa, receita de bolo, letra de fado, era uma forma material. Era a mesma coisa que a gente fala hoje em dia, livro de bolso. Tem de tudo em livro de bolso, né? Então, ele não era uma forma literária. No Brasil, o que se chama literatura de folheto é uma forma literária que surgiu na oralidade. Todo mundo já deve ter visto, né? Esses repentistas, que se eles estão em dupla, um toca provocando o outro responde à provocação. Agora, se ele tiver... Então, peraí, vamos de novo. Um toca, o outro responde, outro toca, isso é o repente. Isso acontecia em feira, em festa, em muitos lugares. Quem ganhasse tinha o direito de cantar sozinho. Então, isso é um começo dessas histórias que depois deram nos folhetos de cordel. Eles dividiam o dinheiro que eles arrecadavam igualmente, que é uma coisa simpática. Né? Eles brigam. Mesmo quem perdia, levava metade. A honra era agora eu vou cantar sozinho. E se vai cantar sozinho, você não pode entrar em disputa com ninguém, porque não tem ninguém. Então, você conta uma história rimada, metrificada, dentro daquele formato, que depois vai ser impresso nos folhetos de cordel, né? No começo era em quadras, aí eles acharam que não estava dando para... Porque o sistema é o seguinte, cada estrofe funciona mais ou menos como um tópico. E você desenvolver o tópico inteiro em 4 versos só, tem um que fala assim, não dava espaço para o pensamento. Então eles começaram a fazer em 6 versos, em cestilha, aí ficava mais acomodado. E isso que eu estou falando junta com a história da Isabel também, porque eles começam a imprimir, quando tem uma modificação no maquinário da imprensa, e as máquinas velhas, dos jornais, as máquinas velhas que ninguém mais ia usar, são arrematadas por esses poetas e levadas para casa. E eles começam a imprimir em casa, com a família. As crianças pequenas dobram o papel, a mulher ajuda a colocar a capa, e o marido sai viajando para vender aquilo, uma empresa familiar autônoma. Um dos primeiros disso chama Leandro Gomes de Barros. E ele que descreve como que ele fazia isso na Paraíba. E aí eles saem, viajam. E também a chegada do trem facilita muito, porque daí eles vão de trem, parando nas cidades, cantam um pedaço daquilo. Quem quiser saber o final, que compra a história. Aí junta a oralidade de novo. Muita gente analfabeta comprava os folhetos na feira e ficava esperando o dia que aparecesse alguém na casa que soubesse ler. Aí já tinha o folheto, olha, lê aqui para nós. E aí de noite lia para todo mundo. Ou uma criança que tivesse alfabetizada, lia para todo mundo.
O nome literatura de cordel só começa a ser usado no Brasil na década de 70, quando pesquisadores europeus, principalmente o Raymond Cantel, lembra desse, lá da Universidade de Poitiers, ele veio para cá, olhou para aquilo e associou com aquilo que ele tinha visto na Europa e falou, olha, é literatura de cordel. E o que era na Europa, exatamente? Esse que eu te falei. É um formato como se fosse um livro de bolso. Em todo lugar tem. Em Portugal chama cordel, na França chama Bibliothèque Bleue, na Inglaterra chama chapbooks. Mas é uma forma material. Lá dentro você põe o que você quiser. Ele não percebeu que aqui era uma forma poética também. E como tem todo esse desejo de associar a nossa história à história europeia, os intelectuais acharam bacana, chamam uma origem para isso aqui, vai ficar bom, né? Vai ficar melhor se é uma coisa que veio da Europa, que lá também tem. Nesse período, até recentemente, eu fiz essa pesquisa nos anos 90. Eu perguntava, onde vende cordel? As pessoas falavam, o que é isso? Eu falava, aqueles folhetinhos. Ah, folheto. Não é o nome do lugar. Agora todo mundo fala cordel. Pegou. Mas não é o nome do lugar, é um nome importado por uma certa incompreensão da diferença entre formato e forma. E as histórias são tanto histórias locais, de coisas que estão acontecendo ali, ou aqui no Brasil, ou estão na localidade no Brasil, como há histórias contadas de séculos. Isso mesmo. Isso é muito interessante. Tem tudo. Tem desde política, por exemplo, funcionava como um jornal popular. Tem um depoimento de um dos poetas que fala assim, o povo sabe por ouvir dizer no rádio ou no jornal, mas só acredita quando vê escrito no folheto. Porque ali é a confirmação de que aquela coisa realmente aconteceu. Então tem tudo. O aumento do imposto, a morte do Getúlio. A morte do Getúlio é um super, super, super best-seller. Então, tem essa parte meio... A Primeira Guerra também parece que teve muito folheto. Tem folheto. Circulando no Nordeste com os nomes mais estapafúrdios. E com descrição do que está acontecendo. Então, é um veículo popular de transmissão de notícia. Então, tem muito isso. Tem reprodução desses repentes. A pessoa que não pode ter dois disputando assim, ela compra e eu faço um, você faz o outro. A gente lê os dois. E tem o que eles chamam de romance, que são as narrativas. Tudo isso tem que ser em versos, daquele jeito certinho que eu falei. 6 estrofes, 7 sílabas por estrofe, a rima no primeiro, no quarto e no sexto. Tem uma poética naquilo, não é faz à vontade, como você quiser. Nesses romances pode ter tanto uma invenção do poeta, ele achou bacana de contar uma história. Tem uma que chama O Cachorro dos Mortos. Eu acho que essa é inventada aqui. Briga de família, se mataram, morreram, e o cachorro fica para sempre deitado no túmulo, uivando, onde as pessoas estão. Mas tem adaptações de histórias, assim, o Corcunda de Notre Dame tem a Dama das Camélias, tem Amor de Perdição. Eles leem a história, eles fazem outra. E tem adaptações das histórias tradicionais europeias também, tipo Imperatriz Porcina, Donzela Teodora, tem tudo isso. Mas aí é uma versão para aquela forma popular reconhecida e apreciada. Perfeito. Queria também te perguntar, já nesse momento, sobre a circulação de livros libertinos. É também na mesma época? O cordel é um pouco depois, porque, o que se chama hoje de cordel. Os folhetos começam a ser impressos no fim do 19, quando tem essa mudança tecnológica nos jornais. Antes é oral. Né? Essa circulação de livros libertinos, ela vem desde o século XVIII. E era super proibido. E isso podia te dar cadeia, problemas gravíssimos. Mas no mundo ocidental todo, isso circulava. É uma coisa bem diferente do que a gente entende hoje por pornografia, porque era muito peculiar a maneira como eles estruturavam os enredos. Você tem que ter uma cena de sexo a mais animada possível para aquela animação. Acabou a animação, aí tem uma discussão. O que é a natureza? Por que Deus fez o nosso desejo? Se, nananã. Aí chega um outro personagem excitado, aí eles começam de novo a trepar. Aí depois, se não puder falar trepar, depois você corta. Aí faz outra discussão. Porque as normas sociais, a mulher e não sei o quê. Então, são livros filosóficos, botando em prática cenas de liberdade sexual.
e colocando muito padre, freira, papa em situações sexuais para desmoralizar essa coisa formal e repressora. E mesmo a censura. Da igreja. Sim. Né? Como era super, super proibido, eles faziam uma impressão clandestina e ninguém pede para censura autorização para publicar um negócio desse, né? E aí eles colocavam aquela imprenta, que é falar onde foi impresso, o nome da impressora, da editora, da impressora, colocavam falso e já aproveitava começar a fazer graça ali. Então, muitos colocam lugar de impressão, Vaticano. Impressora, na impressão do Papa. Já para começar a provocação ali. Então, não tem nome de autor, lógico, que ninguém é louco. E se alguém fosse pego com isso, podia ficar preso, levar severas multas, perder todo o material. Mas, mesmo assim, circulava muito. Em qual idioma? Eu não perguntei. Tem em português e tem em francês. Agora, já que você perguntou isso, eu vou contar duas histórias. Vou contar rápido. Uma delas é um dos livros mais conhecidos desse período, chama Teresa Filósofa, que é bem assim do jeito que eu estou falando, alternando cenas de sexo de todo tipo que você imaginar, com discussões filosóficas. Eu e Luiz Carlos Villalta, que é um amigo nosso, a gente encontrou na Biblioteca Nacional de Lisboa um manuscrito disso. Como não podia circular, a pessoa copiou inteirinho à mão e fez desenhos incríveis, coloridos, meio aquarelado. É uma loucura, lindo. Nossa. Então, como você não conseguia ter acesso a um impresso, você copiava à mão e fazia uma edição linda que devia circular entre você e seus amigos. Aí você falou da língua, né? Eu fiz um estudo sobre... Tem vários títulos esse livro para disfarçar, mas é Saturnino, Porteiro dos Frades Bentos. Esse é outro livro que eu achei lá em Portugal, que estava escrito local de impressão, Rio de Janeiro. E o nome de uma impressora que não existia, mas estava lá em Portugal. Eu falei, será que eles estão fazendo isso de propósito? Para falar que o Rio de Janeiro é um lugar de perdição? Do mesmo jeito que eles botam o Vaticano, estão botando a gente aqui. Aí microfilmei aquilo tudo, trouxe para o Brasil e fiz um trabalho com uma amiga que é linguista, que estuda história da língua. Eu falei, você consegue descobrir se isso aqui foi feito por uma pessoa que falava português do Brasil ou português de Portugal? Ela falou, a gente vai olhar a posição dos pronomes, que é mais ou menos como hoje. Hoje eles não falam dama, e a gente fala me dá. Né? É mais ou menos isso, mas já tinha isso no século XVIII, XIX. Aí ela colocou lá no sistema de computador dela para verificar se tinha sido escrito lá por um português. Onde está escrito a gente não sabe, por um português ou por um brasileiro. E afinal era por um brasileiro mesmo. E o final da história, ele mudou também. Ele vira frade, ele é libertiníssimo. Ele transa com a mãe, com a irmã. É o que você imaginar ali, pode acontecer naquele negócio. E no final, quando ele se arrepende de tudo, ele sai andando e vai para o Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Aí a gente falou, ele pôs isso, antes de fazer a análise do pronome, né? Ele pôs isso só para falar que o Rio de Janeiro é o lugar da perdição. Mas não era, não. Era um brasileiro mesmo que escreveu aqui. Isabel, você já começou a contar essa relação dos jornais com Dom Pedro ficar, o dia do fico. Eu queria avançar um pouquinho mais dessa questão sobre jornais e as ideias para o país. Os jornais estão envolvidos aí com a independência, depois com a abolição, depois com a república. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa... A gente pode usar a palavra militância dos jornais? Na verdade, existe um historiador chamado Alain Youssef, muito bom. Ele escreveu um artigo num livro, e certamente escreveu isso em outros lugares, mas eu li esse artigo que eu fiz a resenha para a revista Almanac. E ele constatou uma coisa impressionante sobre a escravidão. A imprensa, por que não se falava em escravidão, se denunciava, etc. Porque a imprensa já no começo do Segundo Reinado era controlada pelos donos os senhores de escravos. Então, a coisa de não haver uma campanha abolicionista anterior aos anos 70, que é quando começa, ela tem a ver com o poder econômico já. Quem podia
E a imprensa, inicialmente, essa coisa precária, ela aos poucos vai se profissionalizando. Depois você tem um empresário como o Plancher, né, que descobre que era um comerciante furioso, assim, tudo nele virava dinheiro, e que lança o Jornal do Comércio em 1827, pensando em fazer dinheiro. Apesar do jornal se envolver em algumas polêmicas, ele fica neutro fazendo só negócio. Qual que era a posição do jornal em relação a essas questões? Não, o Jornal do Comércio ele vai ficar à margem, né? E o Diário do Rio de Janeiro também, mas, na verdade, eles ficam fora dessas questões. A imprensa acaba tendo essa imprensa abolicionista, pelo menos a meu ver, eu não sou um especialista nisso, mas a meu ver ela começa a ter alguma força na Guerra do Paraguai, quando começa a ficar evidente que quem tinha filho não mandava o filho, mandava o escravo. Então, essa presença que fez com que os argentinos e os outros chamassem os brasileiros de macaquitos, é porque o exército brasileiro era formado por negros, né? Era uma população enorme de gente que foi enviada para a guerra. Que foi enviada para a guerra, que ganhou a liberdade em função dessa passagem pela guerra, mas que marcou, chamou a atenção mais ainda para a injustiça da escravidão. E a partir daí você tem os desenhos do Agostinho com a violência, com uma série de coisas. Essa campanha, e depois o Joaquim Nabuco vai reconhecer o Ângelo Agostinho, né, um autor, o grande caricaturista do século XIX brasileiro, italiano, que foi o livro que eu organizei sobre ele, é o italiano que desenhou o Brasil, mas ele vai ser um homem muito avançado nesse sentido. Ele vai ser um dos que mais denunciou e, por isso, foi até homenageado depois da abolição pelo Joaquim Nabuco. Os jornais foram importantes para a República? Os jornais foram porque a campanha da República ela também acontece no contexto da década de 1870 no Brasil, né? A década de 1870 é a década depois da Guerra do Paraguai. É a década também de uma revolta dos bispos, né? Quando a Igreja Católica está sofrendo, porque a coisa que me chamou a atenção estudando essa imprensa da independência era a quantidade de padres radicais. Assim, radicais como? Radicais que eram constitucionalistas, não republicanos, porque não havia, a República estava amaldiçoada aqui, por causa do exemplo das outras repúblicas em volta. Mas, de qualquer maneira, era um constitucionalismo mais exagerado que dava o poder para a Assembleia mais do que para o rei. O rei era para ser rainha da Inglaterra, como a gente diz hoje. Então, esses radicais, todos maçons, eles deixam de existir na segunda metade do século XIX, porque a Igreja Católica passa a proibir a maçonaria, proibir que maçons e essa portuguesada rica do Brasil, das ordens terceiras, era toda maçônica. Então, a questão dos bispos é em torno disso, é que o bispo de Dom Vidal, lá de Olinda, expulsa os maçons da sua paróquia, sei lá, e aquilo provoca uma reação, enfim, Dom Pedro II fica a favor dos maçons. Os maçons aí são liberais. A maçonaria tem uma pegada liberal, mas é liberal nesse sentido do liberalismo do começo do século XIX, que é muito romântico, e também é um liberalismo econômico, né? Então, muita gente rica era liberal, maçom, mas o interessante é que, a partir daí, a igreja se afasta do trono. E até um jornal católico chamado O Apóstolo vai defender os bispos e vai fazer críticas ao imperador. Era quase inacreditável. O Papa vai ser alvo de muitas caricaturas nos jornais, as revistas ilustradas, que é outro capítulo importante da história da imprensa no Brasil, começam a ganhar fôlego já na década de 50 com a revista da Semana, do Flaios, né? Esse mais conservador, mais próximo do trono, mas depois o Agostinho tem uma virada que é um italiano, anticlerical, etc., e que vai fazer não só essa campanha contra a escravidão e a campanha contra os padres. Então, a questão dos bispos ela provoca, entre esses caricaturistas, muitos estrangeiros, uma pegada, digamos assim, uma virada anticlerical na imprensa. Então, é um momento interessante, porque é também quando surge o Partido Republicano, quando em São Paulo,
os ricos também, que não eram de esquerda, se organizam num partido, na Convenção de Itu, se organizam. Então, tudo isso vai mexendo com a imprensa, mexendo com essas duas divisões que marcavam a política, os conservadores e os liberais, e trazendo para a cena outras questões. A questão da República, ela é uma questão que é trabalhada de uma perspectiva assim, meio romântica por intelectuais posteriores, como Olavo Bilac, Quintino Bocaiúva, no Rio de Janeiro, e de uma questão prática pelos fazendeiros paulistas que não só passaram a não precisar tanto do trono, né, como, depois da abolição, rifam a monarquia mesmo. E a igreja... Viram no trono um problema. Acham no trono, libera os escravos, não paga as indenizações que eles só. Então, isso também mistura com a campanha. A campanha abolicionista, ela não é os republicanos e abolicionistas não estão juntos no começo. Tanto que o José do Patrocínio, que era um jornalista, é um primeiro grande... Quer dizer, não é o primeiro. Outros jornalistas negros já tinham aparecido no começo do século XIX. Mas é o grande jornalista da abolição. Ele não adere à República imediatamente. Porque a República, de alguma maneira, era contra a abolição. Porque a abolição não é... Claro, tinha os abolicionistas como Luiz Gama, como... os do Rio mesmo, essas pessoas republicanas também eram abolicionistas, mas a República não era necessariamente a favor da escravidão, mas ela não fez nada no pós-escravidão. Ela que entra em cena logo em 1889, um ano depois, ela desconheceu a imensa população de ex-escravizados que andavam pelo mundo sem escola, sem não sei o que, não houve uma política de integração dessa massa. Mas o importante do ponto de vista da imprensa é que essa imprensa republicana, ela, no Rio de Janeiro, tem um lado muito romântico, Victor Hugo, aquela coisa toda, o próprio Dom Pedro se envergonha da escravidão, etc. Mas ela só ganha impulso quando os paulistas, né, os fazendeiros paulistas se envolvem com a sua grana e os militares, insatisfeitos com a política do Império pós-Guerra do Paraguai, que não deu a eles o espaço que eles queriam, né? Eles estavam desprestigiados, se rebelam contra o governo. Então, foi um golpe militar em que os militares também entraram de gaiato, porque logo depois os paulistas rifaram eles. Isabel, eu queria aproveitar esse momento para perguntar para você sobre o Mendes Fradique e a história do Brasil pelo método Confuso. Você sabe, eu descobri por acaso o Mendes Fradique. Eu estava escrevendo um livro, foi meu primeiro livro, chamado Histórias de Presidentes, a República no Catete, que pega a imagem dos presidentes na caricatura, o anedotário, os apelidos. É o meu primeiro livro. E achei na biblioteca do Museu da República, onde eu trabalhava, um livro chamado Brasil pelo Método Confuso. E quando... História do Brasil pelo Método Confuso. E quando li esse livro, eu fiquei impactada pelo tipo de humor. Era um humor modernista, avançado. E ele é de que ano? É de 1920. 1920. E ele foi lançado na revista Don Quixote, do Baixo do Tigre, em páginas, né, em capítulos, e depois reunido no livro, que teve várias edições. E eu achei que era um livro modernista, porque era carnavalizado, como a gente gostava de dizer, aquela coisa do Bakhtin, né? E depois tinha misturas de tempo. Tiradentes chegava... Dom Cabral chegava no Brasil, encontrava Tiradentes enforcado na véspera, porque Dom Pedro se juntava com os maximalistas, como eram chamados, os comunistas na tempo. Época. Enfim, havia o Pedro Álvares Cabral é um otário, um português bastante otário, que se apaixona pela maior cafetina da cidade, casa com ela, enfim, cai logo no conto do vigário quando vai pegar o bonde para a glória. E é uma mistura muito divertida, muito interessante, e eu
fui pesquisar. Eu descobri que o Mendes Fradique era um intelectual católico, se tornou um intelectual católico, bastante conservador. Depois. Ele se arrependeu desse livro que ele escreveu? Não, porque o livro, aí é que tá. Humor. A minha tese, que é uma tese que eu defendo no mestrado, né, mas que deu esse livro, ela é de que não havia essa necessária ligação de humor com o protesto. O humor era ridicularizar o burguês, ou quem quer que seja, o Olavo Bilac, que tinha umas quadrinhas divertidíssimas, o Emílio de Menezes, mas essas pessoas não necessariamente tinham uma postura... disruptiva, eles não queriam o fim de alguma coisa ou a queda de alguém. Não é disruptiva, isso mesmo, porque na verdade quem vai ter esse perfil vai ser o Barão de Tararé, que só surge na segunda metade da década de 20. Então, essa junção de um conservadorismo, que naquele momento era católico, com o humor era uma fórmula possível, e esse Mendes Fradique, para mim, representou isso. Foi uma descoberta e eu trabalhei com esse tema e também de como o modernismo, que é uma tese do Antônio Cândido até, de que esse modernismo que a gente conhece, do Oswald, também um pouco do Mário, mas ele traz o humor para dentro da obra literária. Né? A história do Brasil, do Murilo Mendes, por exemplo, o próprio Poesia Pau-Brasil do Oswald, ele incorpora o humor. E os meus amigos, né, esses parnasianos, eles separavam o humor da literatura e da poesia séria. Até digo que é aquela coisa do da mata. Para dentro a gente era engraçado, jogava no bicho, e para fora a gente era parnasiano, falava francês, etc. E o Olavo Bilac é um grande exemplo disso. Então, essa separação também se dava em termos de ideias, de comportamento. Perfeito. Márcia, tem várias curiosidades aqui sobre autores e a circulação de suas obras. Então, por exemplo, Gregório de Matos, né, que é conhecido como Gregório de Matos, ele existiu, ele não existiu? Aquelas obras circulavam de que maneira? Legal, boa pergunta. Quando a gente estuda na escola, a gente aprende dessa maneira, né? Acho que é 1601... tem a publicação, aí Gregório de Matos... É o Barroco, na Bahia. E os seus livros eram esses e aqueles. Mas se você pesquisa do ponto de vista histórico, mesmo nada disso foi dessa maneira. O grande autor que estudou isso é o João Adolfo Hansen. Ele tem aquele livro que chama Sátira e o Engenho, que é excelente. E o nosso amigo Marcelo Moreira, que também estudou bastante o Gregório de Matos, que funciona como uma espécie de marca. Deve ter existido alguém que chamava Gregório de Matos, mas associar essa pessoa, essa biografia, essa identidade com aquele conjunto de poemas não é possível. Primeiro porque não tem nenhum autógrafo, quer dizer, um texto que ele escreveu e escreveu o texto, embaixo falou Gregório de Matos. Não tem isso. Não tem nenhuma organização de livro, mesmo que fosse manuscrita, porque quando ele escreveu não tinha imprensa no Brasil, né? Que organizasse aquele tanto, pusesse uma capinha de papel e escrevesse. Esse aqui é meu. Isso não tem. O que tem são várias recolhas de versos, de trovas, de ditos que corriam oralmente. E tinha esse costume de fazer os livros manuscritos. Você vê que eu estou falando várias vezes do manuscrito, porque isso é uma coisa importante. A gente se fixa no que a gente conhece hoje, que para ter circulação de cultura letrada precisa ter impressão. E não foi assim por muito tempo, nem aqui, nem na Europa. Esse manuscrito, como é que era esse objeto? São cadernos grandes, em que as pessoas... E esses cadernos circulam entre as pessoas, elas podem completar e anotar mais alguma. São vários cadernos diferentes circulando ao mesmo tempo. Então, um dos trabalhos que o Marcelo Moreira fez é esse. Comparar os versos nos vários cadernos. Não são iguais. Às vezes também porque a pessoa escutou aquilo, memorizou mais ou menos, quando chegou em casa anotou. Todo mundo sabe que a rima é fortemente mnemônica, né? Então, você lembra da rima daquilo, mas você não lembra como que chegava naquilo, você inventa aquele verso. Aí há variações. Todo mundo tem uma tia velha que canta assim, né? Canta tudo errado, mas a parte final ela acerta. Então, isso na transmissão oral dos poemas também acontecia.
Isso, muito posteriormente, é que a história da literatura, já no século XX, inventou que tinha que ter uma coisa que começasse com o Caminha, né? O Caminha, quando chegou, que encontrou o Tiradentes enforcado. Pelo menos para dica. Tem aquela carta de Caminha, que é uma espécie de certidão de nascimento da literatura brasileira. Isso é uma bobagem completa. Primeiro, que isso aqui não era Brasil como coisa independente. Segundo, que aquela carta foi só para o rei, ficou guardada, só foi posta em circulação pública no século XIX. Aqueles autores que estavam ali, eles produziam... Tem muita coisa produzida que está sendo descoberta agora. Mas eles não se achavam barrocos. Um encontrava outro na rua, não falava assim, e aí, a gente que é barroco... A gente que fundou esse movimento. Nosso movimento está cada dia melhor. Como o Hansen explica, naquele período, barroco quer dizer uma pérola mal formada. Se você perguntasse para algum deles sobre barroco, ele ia pensar que você estava falando de um colar mais barato um pouco, com uma pérola ruim. Isso não tira o mérito desses poemas, o interesse de estudar isso, só mostra que o nosso conceito de autoria não pode ser transportado para outros tempos como se tivesse sido sempre daquela maneira, sempre continuamente daquela maneira. Eu quero te perguntar agora sobre o Tomás Antônio Gonzaga, que é nosso best-seller e está bastante ligado aí ao movimento de independência. Isso. Então, esse também que a gente estuda, então ele publicou, né? A gente pensa que a pessoa, o autor, reuniu, como a gente faz hoje, reuniu aqueles escritos, mandou para um editor, ficou esperando para decidir. Não era desse jeito que funcionava. O Tomás Antônio Gonzaga, esse escrevia mesmo, todo mundo sabe que ele escrevia, ele participou desses movimentos de independência. Ele foi preso em 1789 pela participação na Inconfidência. Ele ficou 3 anos preso na Ilha das Cobras. Dali ele foi para Moçambique, 1792. Nesse mesmo ano de 1792, aparece o pedido lá na censura, nessa censura que eu estudei, para publicar a Lira de Dirceu. Não foi o Tomás Antônio Gonzaga que organizou aquilo, porque ele estava uma parte do tempo preso, uma parte do tempo em Moçambique. Aí tem um caso bem curioso, né? Porque ninguém conhecia ele. O parecer do censor é sensacional, porque o cara adorou aquilo. Achou bem escrito. Adorou. E é um Francisco Xavier de Oliveira, que é um censor até bem engraçado. A Isabel ia gostar dele. Ele faz piada nos pareceres, ele tira sarro do autor. Esse aí, ele adorou. Ele falou, não sei quem é esse poeta, mas é de ouro essa lira. E aprovou. Enquanto o sujeito era um inimigo do rei. Estava ou preso ou sendo deportado. Sensacional. É sensacional. E fez um sucesso gigantesco. É o primeiro best-seller, vamos dizer assim. Essa palavra é anacrônica, mas assim todo mundo entende. Sei. De alguma coisa escrita no Brasil. E o que é um best-seller nessa época? Como é que a gente pode contar isso? Tomando ao pé da letra o negócio, né? Está entre os mais vendidos. Tem um estudo sobre quantidade de edições. Então, ele entre 1792 e 1800, ele teve 4 edições. O que é muito. Para essa época, é um absurdo. E uma das edições teve 2.000 exemplares, o que também é um absurdo. E vendeu em 6 meses. Isso é publicado em Lisboa. Lisboa. Isso que é mais louco. Publicado em Lisboa, lá na sede do rei que julgou o cara e condenou. E chega ao Brasil. Chega ao Brasil importado. Aí isso eu também encontrei nesses registros de importação, as pessoas pedindo. E aí tem outro negócio legal da circulação oral. Tempo depois, um viajante, desses viajantes que andavam para o Brasil, depois que o rei veio para cá, ele encontrou pessoas que cantavam umas coisas que ele achou bonita. Ele anotou aqui, ele botou no livro dele. Eram algumas das liras do Tomás Antônio Gonzaga, tipo musicadas, e que as pessoas cantavam enquanto lavava roupa. Então, isso é outro indício da enorme circulação que isso teve, né? Ele soube desse sucesso. Essa é uma coisa, olha, a gente tinha que fazer uma mesa espírita. Mas ele morreu lá em Moçambique. Morreu lá em Moçambique. Casou de Casou novo, lá e teve morreu uma lá. vida. Teve uma vida normal lá. Ficou rico. Tem a impressão que ele deu tudo certo, teve filho, deu tudo certo. E a Marília, que na verdade se chama Doroteia, também fez, ela não casou com ninguém, mas ela fez uma vida livre, que ela teve um monte de filho. O Marília de Dirceu. O livro foi editado como Marília de Dirceu. Marília de Dirceu. Que são liras de pastores, aquela coisa de pastor que eles gostavam, que se declara e tal, não sei o quê. Tem outra coisa bem interessante. Isso foi traduzido para o francês, o Marília de Dirceu.
Só que a pessoa que fez a tradução fez em prosa, transformando aquilo numa espécie de romance. Olha que incrível. Um negócio que eram liras soltas, que você podia até cantar, ele encadeou e criou uma história de amor mal resolvido, amor em francês. Aí, quando veio a impressão régia para cá, pediram autorização para imprimir o Maria de Dirceu aqui também. Então, tinha uma edição correndo em Portugal, uma edição correndo aqui, gente importando de lá para cá. Então, você vê que o volume de edição é muito grande para essa época. O Lawrence Hollowell, que é um importante historiador da história do livro, ele diz que, abaixo de Camões, só o Tomás Antônio Gonzaga teve uma quantidade de edição, que ele é o segundo mais editado autor em língua portuguesa. Isabel, e aí a crônica ela vira um acontecimento para o século XX? Eu acredito que é no século XX que você vai ter... Aliás, no final do século XIX, você já tem o Olavo Bilac, né, e o Antônio Dimas tem um estudo só sobre a crônica de Olavo Bilac, sucessor do Machado na Gazeta de Notícias, né, que mostra aí a excelência do cronista que ele era, e ele se orgulha disso, ele vai dizer, e outros poetas e escritores, porque persiste aquela coisa do jornalista e escritor, quer dizer, você escreve no jornal para se tornar conhecido. O Bilac é o primeiro que vai brigar pelos seus direitos trabalhistas, né, para receber pelo que escreve e tudo. E isso é interessante, está no capítulo do Dimas nesse livro, ele mostrando como é que ele, de alguma forma, trabalha pela profissionalização. Mas aí, a segunda metade do século XIX, já da passagem do Zé de Alencar e do Machado e do Joaquim Manuel de Macedo, você já tem a segunda geração que é cronista mesmo no jornal. Aí tem o Bilac, tem o Coelho Neto, tem outros... Aí, avançando no século XX, a gente vai ter Humberto de Campos. Quando chega o século XX, essa gente já vai estar convivendo com outros, como Humberto de Campos, que você bem citou, o Viriato Correia, enfim, outros autores que são... o Humberto de Campos assinava como conselheiro XX umas crônicas dele, mas é um personagem importante e é esse fenômeno do sujeito que faz muito sucesso como cronista, mas que, na verdade, como escritor, não tem a mesma... Os literatos ficam em dúvida se ele é escritor mesmo, se a crônica... Naquele momento, eles não sabem dizer se a crônica... A crônica ali é um aperitivo, digamos assim. É uma diversão. É que nem a parte de... Fica, eu acho, junto com os joguinhos, com as adivinhas, com os versinhos. É uma parte que não é considerado de coisa importante, né? Então, mas, de qualquer maneira, essas pessoas... E o Olavo Bilac é um grande exemplo disso, a quantidade de crônicas que ele escreveu de qualidade, que o Dimas reuniu, é um negócio espantoso, e essa atuação foi fundamental. E é interessante, o Bilac não fez ficção, ele era cronista, a literatura dele, literatura no sentido da prosa, é a crônica. E a poesia, que é o príncipe dos poetas. Então, é interessante porque ali não tem uma ponte tão direta entre a escrita e a prosa. É uma faceta nova dele, não é? Já que ele é conhecido como poeta. Mas ele se impõe como cronista e a ponto de ocupar o lugar que tinha sido do Machado na Gazeta. Como é que era o estímulo à leitura no Brasil? Você já comentou dessa moça baiana que é parada pela Inquisição e ela tem autonomia, quer dizer, ela mesma quer ler, já decorou, enfim. Estímulo não havia, porque, como eu falei em algum outro momento, o poder real considerava que a leitura era um perigo, que podia levar a transformações, a insatisfação, a rebelião. Então, essa ideia que a gente tem hoje, que faz campanha do governo para ler, eles achariam isso a ideia mais absurda, subversiva de todos os tempos. Então, não obstante, as pessoas liam. Às vezes tem até o efeito contrário, né? Aquilo que é proibido é mais legal, aí você vai atrás de querer ler. Tem isso que você está dizendo, não era a população toda alfabetizada, mas como a Isabel bem lembrou, isso aqui era um país de escravos. Então, quando a gente fala a população brasileira, a maior parte era escravizada. Os que não eram escravizados acabavam tendo acesso aos livros e à leitura, até o século XIX, de maneiras muito variadas.
A Isabel acho que também falou alguma coisa. Onde que vendia esses livros? A Gazeta, onde que vendia? Não tinha também esse conceito de livraria como loja especializada que a gente tem hoje. O livro era vendido junto com, tipo um armazém de secos e molhados. Você vê nos anúncios, os caras falam, vende meia linha, livros. Então, se você procurar exclusivamente livrarias e a partir disso você tirar a conclusão, no Brasil ninguém lia porque não tinha livraria. Não era assim que funcionava. Os livros estavam misturados com outras mercadorias. Você podia ler no manuscrito, como eu já falei bastante, você podia escutar alguém lendo aquilo em rodas. Aí tem um caso do José de Alencar, que é muito legal, que todo mundo comenta. Quando surge o romance, é um abalo para eles aquilo, né? Para nós se tornou uma coisa comum. Eles choram, eles ficam sem dormir por causa daquilo. E o Alencar tem uma longa carta que chama Como e Porque Sou Romancista, que foi publicada num livrinho. E ele conta que quando ele era jovem, ele tinha o cargo de ledor na casa dele. Enquanto a mãe, as tias faziam as coisas, trabalho de agulha, o que tinha que fazer, ele ficava em pé lendo histórias. E aí ele conta de um dia que ele estava lendo Amanda e Oscar. E aí chega na hora que, não sei se é Amanda ou Oscar, alguém morre ali. Todo mundo começa a chorar. Aquela choradeira, aquele desespero. Entra um padre. E o padre fala, o que aconteceu? Quem morreu? Elas falam, Oscar morreu. Quem é esse Oscar? O Oscar da Amanda. Elas estavam tomadas por aquela história. Pela notícia. Não, pelo romance. Aquilo tudo era um romance. Sim. Aí o padre dá uma bronca em todo mundo. Para que vocês ficam lendo esse tipo de bobagem? Então tinha muita restrição à leitura. Ao contrário, estímulo não. Tinha estímulo para ler livros religiosos. Como eu falei da Paula Siqueira, qual foi a punição dela? Agora você vai ler Vida de Santo aí, tá? Para ver se isso entra na sua cabeça. O romance é um gênero que deu muito problema, tinha muita proibição. Como a Isabel já falou, todo mundo gostava, o Guarani, todo mundo queria ler aquilo. Antes do folhetim, ainda em livro, é o gênero de maior circulação, na segunda metade do 18, começo do 19, mas era proibido. Na França teve uma lei, a gente já pensa a França, liberdade, igualdade, fraternidade, teve uma lei no fim do 18 para proibir a impressão de romance, qualquer romance, proibido, não queremos. Em Portugal não teve lei para proibir, mas era fortemente censurado. Os motivos são interessantes, assim, é principalmente proibido para criança, para pessoas pobres e para mulheres. Eles falam porque o romance dá uma ideia do mundo diferente do que o mundo verdadeiramente é. E com isso a gente vai criar pessoas insatisfeitas, que não se acomodarão com o seu lugar na sociedade. Aí fala, quem é que lendo um romance a tarde inteira vai se conformar com aquele pedaço de mortalidade que se chama seu marido? Madame Bovary. Muito antes da Madame Bovary. Né? Então, na verdade, a história do livro da leitura é uma história de cerceamento, de proibição. E não de incentivo. Não de incentivo. Isabel, você já comentou do Ângelo Agostini, queria trazer 2 outros nomes aqui, o J. Carlos e o Nassara, para a gente pensar que o humor ele vai dando contornos para o país, para uma certa brasilidade, né? Queria que você falasse um pouquinho deles também. Bom, eu trabalhei com a caricatura e o humor, né? A partir desse livro do Histórias de Presidentes, eu descobri as revistas ilustradas, a Careta, a Fonfon, o Malho, essa geração do começo do século XX, o J. Carlos, Calixto, Pederneiras, e fiquei fascinada com esse caráter humorístico que essa imprensa tinha, essas quadrinhas do Emílio de Menezes, o jornal, a revista que o Bastos Tigre lança em 1917, a Don Quixote, enfim, é uma imprensa muito marcada pela questão do humor e da imagem da ilustração. A fotografia ainda não tinha se imposto, então a caricatura, a partir ainda do século XIX, com primeiro Flaios, depois Agostini, ela acaba sendo uma forma também de levar a informação, na medida que muita gente não sabia ler, através de histórias em quadrinho. Até o Agostini lança algumas histórias de Nhoquim, enfim, uns personagens que ele inventa e que contam em quadrinhos até a história de escravos, por exemplo, de escravizados que tinham se matado, coisas mais dramáticas. Mas o fato é que essa imprensa ilustrada, no final do século XIX, começo do XX, ela é muito marcada pelo humor, pela caricatura, e surgem
um artista completo, né? Com todos os méritos que o Calixto e o Pederneiras tinham. Esse é o trio de ouro, né? O J. Carlos é o que eu chamei numa crônica, num artigo que eu escrevi sobre ele, o cronista do traço. Porque ele começa em 1902 e morre, se não me engano, em 1950. E durante esse período, esses 48 anos, ele desenhou diariamente, ilustrou capas de muitas revistas da Careta, da Fonfon, do Malho, depois da revista do Cruzeiro. E você pode acompanhar muito da vida do Brasil e do mundo até através dos desenhos dele. E também a moda, como é que ela muda, porque tem uma série de vestidos de mulher, de imagens femininas, os costumes, a vida no Rio de Janeiro, a coisa do bonde, do carnaval. É um delírio a produção do J. Carlos em termos de contribuição à memória num traço muito sofisticado, né? A caricatura ela é claramente influenciada por artistas internacionais, ela não tem essa... Mas a dele é uma apropriação muito sofisticada do que já se fazia e com uma nota própria que marca essa caricatura brasileira. A voz dele. E o Nássara? O Nássara eu conheci na casa de Rui Barbosa. O Nássara Antônio Gabriel Nássara era um libanês, autor daquela música Formosa. Sim, ele tem um pé na música popular. Ele dizia que vivia em cima das duas pernas. Uma hora estava sem dinheiro no desenho, aí ia para rádio, para música. E a outra hora... Mas era uma figura do Rio, amigo do Noel Rosa. Os dois foram contemporâneos em Vila Isabel. E ele ia na Casa Rui me visitar depois de um tempo, e ele era surdo e falava muito alto. Você conheceu pessoalmente? Claro, eu fiz um livro sobre ele a partir das entrevistas que fiz com ele. Era muito interessante, é uma memória do Rio de Janeiro, do rádio, né, e da imprensa também, porque ele trabalhou na Última Hora com Samuel Weiner. Na revista Diretriz ele era paginador, né, a carteira de trabalho dele era paginador, porque marcava, na época não tinha essas modernidades, então era uma lápis. E é um personagem da história da imprensa e da cultura brasileira muito interessante, por causa dessa vivência dos concursos de música, do surgimento mesmo pelo telefone, ou de coisas assim que ele conhecia, da tradição, da própria... do convívio com o Noel Rosa, ou com o Orestes Barbosa, ou com... tem uma parte do meu livro que eu falo assim, o irmão mais esperto de Nelson Rodrigues. Na época que eu estava fazendo essas entrevistas com ele, o Rui Castro tinha lançado a biografia do Nelson Rodrigues. E ele ficou meio assim, desconcertado, diz assim... Esse rapaz fez mais pelo Nelson do que o Nelson por ele. Porque eu trabalhei com o Nelson, ele ficava lá na redação, fumando cigarro e tomando café com aquela cinza no pires. Mas aí lembrava da manchete que o Nelson deu num jornal chamado Jornal dos Esportes, que foi lançado pelo Mário Filho, que era o irmão mais esperto do Nelson Rodrigues, quer dizer, o Mário é que era o cara, né? E o Mário lança esse jornal em 1932 e o jornal era para cobrir o campeonato, que era no final do ano, e chegava o fim do campeonato, o jornal não ia ter para onde ir. Aí ele resolve cobrir o desfile das escolas de samba e lançar um concurso de escolas de samba. Então, o primeiro concurso de escolas de samba foi lançado por esse jornal, o Jornal dos Esportes, em 1932, e o Nássara tinha que paginar a capa do jornal e ficou em cima do Nelson. Nelson, o Mário está pedindo a manchete que vai ser chamada. Aí o Nelson pegou e disse assim, bota aí, a alma sonora do morro descerá para a cidade. Assim, ele mesmo teve que reconhecer que nesse momento o Nelson foi genial. Então era interessante conversar com ele, porque essas pessoas vinham para o momento, para a sua vida, com histórias completamente desconcertantes. O programa do rádio do Ademar Cazé, né, da família Cazé, aí, que está até hoje. E foi o primeiro programa de rádio também nesse ano, de 32, né? E ele vai ser o autor do primeiro jingle. Da história, né, brasileira. A Padaria Bragança, que é uma espécie de fado muito divertido, que eu não vou cantar porque eu sou desafinado, mas que é bárbaro. Enfim, foi uma experiência maravilhosa conhecê-lo na sua
seu modesto apartamento em Laranjeiras, que ele conseguiu, porque diz ele que quando foi paginar A Última Hora, tinha um projeto que ele foi vender para o Samuel Weiner, que era a divisão dos cadernos, separar o caderno de cultura. Parece que foi A Última Hora que foi a primeira a fazer isso. O paginador, quem criou a marca da Última Hora foi o Guevara, que era um caricaturista paraguaio. Ele dizia, é o único paraguaio que se deu bem no Brasil. E o Guevara, ele não gostava do Guevara. O Guevara era muito rempli, né? Assim. E o Guevara que criou aquela coisa do nome da Última Hora ser no meio, que o Nasser achou que era uma roubada, porque os jornais... Aí ele explicou por que não funcionava. Porque os jornais ficavam nas bancas dobrados. Então, a pessoa lia a manchete e a foto embaixo. Se o título tivesse no meio, o nome do jornal não ficava visível para aquele leitor, que era muito comum, que era o sujeito em pé em frente à banca vendo as manchetes. Então, foi uma convivência e é um livro que eu gosto muito, porque aquela coisa da pessoa... Você sabe que ele me via, eu era bem mais jovem, então, mas ele gostava de conversar comigo, mas ele, quando eu escrevi o primeiro artigo que eu escrevi sobre ele para algum outro lugar, aí dizia assim, ninguém dá nada por você, mas até que você escreve direitinho. Obrigada, não. Márcia, tem uma questão que eu não te perguntei ainda, que é sobre os livros profissionais. Me parece muito interessante que havia uma quantidade e uma circulação grande de livros para médicos, para gente que queria trabalhar, por exemplo, no campo, na agricultura. Conta um pouquinho mais desse universo aí. Sim, tem na Europa e também no Brasil livros para auxiliar as profissões. Esses estavam entre os muito importados. Livros religiosos em primeiro, aí depois livros profissionais de vários tipos, né? Isso é interessante, porque se a gente pensa numa sociedade que ainda não é muito alfabetizada, nem na Europa, nem aqui, né? E que eles querem, por exemplo, como cuidar de um jardim. Eles compram um livro. A gente pensaria que esse conhecimento passaria oralmente. Então, já existe nesse período, no 18, manuais de como fazer as coisas, de como cuidar das coisas, e tem os primeiros cursos técnicos que precisam de material didático. Então, a imprensa régia aqui publicava para poder atender essas primeiras escolas técnicas, e muita coisa vinha importada também. Então, esse é um filão do livro. Quando a gente pensa em história do livro da leitura, fica pensando mais em literatura, romance. Os grandes romances. Mas esse é um filão muito importante da indústria editorial, muito rentável até hoje. E a partir do século XIX tem a circulação de livros brasileiros na Europa. Queria que você comentasse também sobre isso. Isso é muito legal também e é uma relativa novidade. Ainda voltando naquilo que você falou no começo, quando a gente estuda na escola, né, o que a gente pensa? Eu pensava assim, pelo menos. Durante um certo período lá, o tal do Barroco, só tinha o Gregório para ler, talvez, né? Algum Vieira, mas só tinha aquilo. A gente não pensa que a circulação da produção cultural, ela é transnacional. Então, tanto aqui lia livro de tudo quanto é lugar, alemão, de tudo quanto é lugar, traduzido, quanto na Europa eles traduziam os nossos livros. Isso a gente não sabia, até um projeto que a gente participou juntas, né, Isabel e eu, da circulação transatlântica dos impressos. Que não foi só de lá para cá, como a gente costuma pensar muito colonialmente, né? Tudo que é bacana surge na Europa, vem para cá. Daqui saía e ia para lá também. E isso provocou modificações e circuitos muito interessantes. Os franceses, como eu já falei, eles traduziram Maria de Dirceu, por exemplo. Eles traduziram o Caramuru também, lembra desse? O poema, né? O poema. E ele tinha passado despercebido aqui no Brasil. Ninguém tinha uma edição só, estava por ali. Quando os franceses traduziram, aquilo ganhou um novo sentido no Brasil. Aí começou a ter novas edições. Santa Rita Durão começou a ter novas edições aqui, a partir desse prestígio que vinha da França, né? E alguns dos nossos autores bem conhecidos tiveram muitas edições na Europa. Por exemplo, Zé de Alencar. Ele foi um sucesso. Não europeu. Só no Brasil, como...
Na Europa tem também. 2 traduções, mais ou menos na mesma época, em alemão, do Ubirajara, que nem é o livro que a gente mais fala, o Ubirajara, né? Tem Iracema em inglês. O Guarani é o grande sucesso dele, né? Que depois tem a ópera do Guarani, a grande difusão dele é essa. E o curioso é que o Machado de Assis, que todos nós achamos que é o nosso melhor escritor, não vou nem entrar nesses méritos, mas tem um certo consenso. Ele não conseguiu ser traduzido. Ele tentou várias vezes, ele mandava carta, tem os contratos dele, tentando ser traduzido para o alemão, e ninguém quis. Sim. Isso é interessante, porque a hipótese que a gente tem nesse momento é que o que os europeus queriam ver era o exótico. Sei. Era o Brasil do José de Alencar. O Brasil de Ubirajara, né? Outro que foi muito traduzido é o Visconde de Toné. A Inocência tem tudo quanto é língua que você imaginar. Que também é aquele Brasil rural, com costumes que ninguém nunca viu. Então, acho que eles pensavam, bom, para ler um negócio urbano, moderno, a gente não precisa de um escritor brasileiro, a gente já tem um monte aqui, vamos procurar, né? O Machado só foi traduzido depois de morto. Mas existe o conhecimento e a circulação da literatura produzida no Brasil desde o começo do século XIX. Isso não é muito conhecido, mas é importante para a gente entender a nossa inserção cultural, né? Cultural, sim. Isabel, você comentou do Nássera, que você conheceu pessoalmente, queria que você comentasse sobre Raquel de Queiroz, que foi, de início, uma romancista que causou ali na cena literária brasileira, ali na virada para os anos 30, e depois fez uma longa carreira como cronista na revista O Cruzeiro, né? Tanto que depois, quando ela volta a escrever romances, se comentava que a crônica tinha afastado ela, né, do romance, porque ela ficava ocupada em fazer aquelas coisas. Como é que é uma jornalista escritora, uma escritora jornalista, né, que fica bastante conhecida pelas crônicas? Como é que era a Raquel? Olha, eu conheci a Raquel na casa dela, na rua Rita Ludolph, no Leblon. Tínhamos um amigo comum, Zé Bonifácio Câmara, um intelectual cearense, e gravei umas entrevistas com ela. Era adorável, era uma pessoa, uma mulher muito inteligente, de humor fantástico, era aquela pessoa que você fica amiga, tem uma empatia. Sim. A Elô Buarque de Holanda era amicíssima dela e é muito mais nova que ela. E ela me contou muita coisa também dessa trajetória, de como é que ela chega no Rio, garotinha, e ganhando já o prêmio maior que o Graça Aranha tinha lançado, 15, com o 15, ela tinha 19 anos, ela fica muito festejada pela elite intelectual, ela logo começa a conviver com Álvaro e Eugênia Moreira, com o Bandeira, com e as coisas interessantes dessa entrevista têm a ver um pouco com uma anedotária. Eles conheceram o Jorginho Guilhem, que tinha voltado da França, tinha estudado com Bergson, filosofia, e era muito chato, porque era muito sem graça. Só depois que ele vai fala umas maldades sobre algumas pessoas, que eu não vou dizer aqui, mas são engraçadas. E ela... Então, ela, como cronista, que ela me deu as crônicas dela, ela era um excelente cronista. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é a Emília Corrêa Lima, foi Miss Brasil, em 1955, 55 foi a Marta Rocha, naquela década. E era lindíssima, e era prima, eu tinha um parentesco com ela. E ela fez uma crônica sobre a beleza, porque como não era intelectual, era Miss, né, tinha um certo pudor com aquela pessoa tão inteligente como era a Raquel, tão culta. E ela faz um elogio da beleza como um talento também, sim, como um dom, né, como uma inteligência, como uma vocação, como não sei o quê. E é muito legal. Eu acho ela uma grande cronista, ela tem... publicou coletâneas de crônicas, e ela tem esse viés político que vai se acentuando nos anos 50. Né? Ela é uma anti-getulista, tem um livro da Natália Guerreiro Santana, que ela está na nossa coletânea, com o texto dela sobre a Raquel, que é muito interessante, foi a tese de doutorado dela, eu tive na banca, depois prefaciei o livro, é um livro que merece, porque ela vai mostrar como é que essa cronista de esquerda,
que a Raquel começou, primeiro do Partido Comunista, aí racha com os Partidos Comunistas, quando o Partido Comunista resolve interferir numa peça que ela tinha escrito, que acho que o Operário não está... É um romance, é o João Miguel. João Miguel, é. Aí ela rompe, aí ela se aproxima dos trotskistas, fica amiga do Mário Pedrosa, chega a morar em São Paulo, colaborar com o jornal. E depois, nos anos 40, se não me engano, ela já divorciada, ela teve uma filha que morreu criança, ela se casa com um médico com esse nome engraçado, Oyama, que era um nome japonês, coisa da Primeira Guerra, ela era amiga e prima do Pedro Nava, e através do Nava conhece esse médico, casa com ele, foi um grande amor, ela sempre falou, quando eu conheci ela já era viúva dele, mas... Oyama de Macedo. Creio que sim. Mas aí ela toma um horror ao Getúlio, depois tanto pelo Estado Novo, quanto pela prisão, pelas perseguições, mas é uma coisa visceral que vai se transformando numa posição política. Ela não chega a ser uma lacerdista, ela nem era amiga do Lacerda, mas ela, no golpe que leva ao suicídio do Vargas, em 54, ela está muito próxima do Café Filho, por exemplo. O fato é que esse romancista, amigo dela, e ela querem convencer o Café Filho a dar o golpe. E o Café... depois. Entendi. Em 54. Depois ela passa a ter essa atuação na Revista do Cruzeiro bastante antes, quando chega na época do João Goulart, os artigos dela são veementes contra o Jango, contra o Brizola, então é uma campanha mesmo. São bons artigos, mas são artigos que entristecem a gente por serem escritos com tanta competência por uma causa ruim. E é uma das crônicas dela que é bem impressionante, é porque ela vivia, apesar dela ter saído do Ceará muito jovem, ela passou sempre a ter um vínculo com Quixadá, onde ela tinha um sítio, Não Me Deixes, né, uma fazenda. Então, ela relata a angústia dela de estar tão longe, enquanto a coisa que ela achava mais importante, que era o golpe, né, estava acontecendo, e ela no telefone querendo saber se o lote já está no gancho, querendo dizer que já tinham prendido o lote, que é horrível, né? O lote não foi muito, mas foi humilhado e tudo. E o fato é que isso foi ruim para ela. Depois ela era muito amiga. A Raquel dizia que todo mundo era primo dela, porque ela é de uma família tradicional cearense, e então era prima também do Castelo Branco. Disse que o Castelo Branco era um homem culto, ela se dava com ele. Depois ela se afasta, depois da morte do Castelo, que morreu saindo da fazenda dela, né, com uma prima dela no avião que caiu, e não aceita, não se aproxima do governo tenebroso do Costa e Silva, depois fica completamente afastada dos ditadores pós-Geisel, Médici, etc. Ainda no governo Jânio, ela chegou a ser convidada pelo Jânio, que o Jânio era da UDN, né, um partido que é isso antes do golpe. Mas depois do golpe ela se afasta da política e não volta mais a ter uma atuação. Mas a marca da colaboração com o golpe fica associada à pessoa dela. Ela comentou nessas gravações ou em outras conversas com você mais informais sobre esse dilema, escrever crônica e fazer romance? Não, ela teve alguma coisa com relação ao Memorial da Maria Moura, que foi o único romance que ela escreveu nessa última fase, mas ela não... eu acho que ela gostava muito de ser cronista. Ela gostava muito de ser cronista. Ela escrevia muito sobre a Ilha do Governador, onde ela tinha uma casa lá, e falava muito de um lugar bucólico, que a gente que conhece a Ilha do Governador nem imagina, mas enfim, ela gostava desse gênero, e eu acho que gostava dessa pluralidade que o gênero possibilitava, dela escrever lá na página do Cruzeiro, a convite do Gustavo Barroso, aliás, que era um integralista, enfim. O fato é que ela não problematizava. Talvez problematizasse a falta de estímulo para escrever um romance. Porque, de fato, ela falta de leitores, né? No Brasil. Não sei se... Ela tinha leitores, mas a gente não tem muitos leitores, né? Mas ela não deixaria de escrever por isso. Eu acho que foi falta de inspiração e o jeito que ela escrevia com muita frequência, né? Ela se dedicou entre esses
jornalistas e escritores, né? Um caso como o Gustavo Corsão foi um que só fez um romance. O negócio dele era escrever em jornal. E uma pessoa com a vibração da Raquel, com aquela energia que ela teve até o final, com a malícia, com ela, devia adorar essa vida de jornalista. Vou, infelizmente, finalizar aqui a nossa conversa e perguntar para vocês como é que vocês encontram os objetos, as fontes para no caso da Márcia, esses documentos históricos, eventualmente edições antigas. Como é que é encontrar esse tipo de material? Isso é uma coisa que eu adoro fazer, que eu fiz a minha carreira toda, é ficar dentro de arquivo, lendo manuscritos, documentos que ninguém leu, essas listas dos livros que vêm para o Brasil, ninguém nunca tinha visto, isso estava lá, ninguém deu bola, eu achei essas coisas e eu adoro ficar vendo isso. E livros que estão meio desaparecidos, que ninguém dá bola. Então, as principais fontes, eu acho, são os arquivos, né? O Arquivo Nacional da Torre do Tombo, lá em Portugal, é um lugar sensacional. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro é sensacional. E as bibliotecas. E agora a gente tem instrumentos sensacionais também na internet, né? São as a hemeroteca digital, aquilo mudou a pesquisa, É. da maneira como a gente faz. Porque antes você queria descobrir uma coisa no jornal, você ia para a biblioteca, ficava com aquele microfilme que dá até um pouco de enjoo, e você não conseguia achar as coisas. Agora você coloca a palavra, ela fica pintada de verde ali. Você fala, então foi isso aqui que aconteceu. Foi uma mudança até no jeito de fazer pesquisa. Antes da hemeroteca, a gente tinha alunos, mestrandos sobretudo, ele ia descobrir uma coisa no jornal. Então, por exemplo, eu tive muito aluno que fez pesquisas sobre anúncio de livro nos jornais do século XIX. O menino ficava sentado ali olhando, anotando, olha, esse livro tal dia, esse livro tal dia, e aí isso era um mestrado. Demonstrar, por exemplo, que tal livro teve em circulação tanto no Mato Grosso, quanto em Belém do Pará, quanto no Rio de Janeiro. Agora isso não dá um mestrado, isso agora dá uma tarde. Você escreve o nome do livro ali, né? Então mudou muito a maneira como a gente faz pesquisa. Mas nem tudo está digitalizado. E principalmente para esses manuscritos mais antigos, a ida presencial aos arquivos é essencial. Que eles usavam uma tinta que tinha ferro na composição. Então, vocês já devem ter visto, né? Ela corrói o papel vai ficando meio rendado. E eles escreviam de um lado e do outro. Então, quando microfilma, você não consegue distinguir o que está escrito de lá, o que está escrito daqui. Então, também não é... Ainda bem que tem que ir lá, né? Que é uma delícia. E, como a gente está concluindo, eu só queria perguntar para a Isabel se ela já ouviu uma história da Raquel de Queiroz, que o Lira Neto está contando muito, que diz que ela não acreditava em nada, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Tá certo até aí? Ela tinha pinta, mas nunca conversei isso com ela. Diz que ela não acreditava em nada e que aí um dia ela disse para o Lira, Deus não me deu o dom da fé. É sensacional. E é verdade. Põe a culpa em Deus. Mas aquilo em que ela não acredita. A fé ser um dom para um ateu é muito interessante. É muito legal, né? Se não for verdade, é bem contado. Isabel, como é que você encontra esses materiais? Olha, eu sempre fui dos jornais e das revistas. Então, minha vida de pesquisadora começou nesse livro de Histórias de Presidentes, procurando revistas sobre presidentes. Sim. E foi uma descoberta as revistas. E você acabava se perdendo, pelo menos eu, porque tudo era bom, tudo era interessante. A propaganda, a anedota, a notícia, você tinha que ficar muito autocontrolado para não se perder nessa coisa. E até hoje, para mim, é um prazer folhear um jornal, uma revista velha. Agora, com a hemeroteca, que a Márcia tão bem descreveu, eu fiz a minha pesquisa para minha tese de doutorado em surtos impressos nos microfilmes, que a Casa Rui tinha uma cópia de segurança dos jornais da Independência. E eu li aquilo naquele fundo preto e você ficava com a manivela rodando, fazendo aquele barulho e tudo, e copiando a mão ali do lado, era um negócio. E copiei muito microfilme, mas sempre esse prazer que até hoje... Ontem eu estava terminando um artigo para o Almanac sobre jornais da dissolução da Constituinte de 1823, e aí você vai começando a ler o jornal e quer saber
tem que se conter para não ficar lendo mais coisas do que precisa ou se desviar do seu assunto. Mas, para mim, a fonte é o jornal, é a revista. Eu realmente não fui muito de arquivo. O arquivo é complementar ao que eu descubro na imprensa. Na verdade, o meu assunto é assim, como é que a imprensa lidou, no caso da independência, ou fez a independência, né? Ou como é que ela se coloca diante das coisas. O que é a imprensa e o papel dela em determinadas circunstâncias da história do Brasil. No meu caso, foi a independência, mas foi também o período Vargas, que é um período que eu acho fascinante. Então, para mim, a imprensa é o objeto e é a fonte. Quer dizer, para mim tem essa dupla função e facilita muito o trabalho. Vocês têm em casa, você, Márcia, alguma edição antiga, assim, que você diz, não, essa aqui é minha para guardar? Conta aí. Eu tenho um monte. Agora você falou de uma fonte que eu tinha esquecido de mencionar, que são os leilões de livros, que existem ainda hoje. E que é uma coisa deliciosa de... Você participa e compra edições? Quando eu estava nessa pesquisa dos romances, como eles não foram canonizados, você não encontra nas bibliotecas em lugar nenhum. Isso é um efeito perverso da canonização, né? O livro mais lido, você não acha. Porque ele leu, emprestou para outra, desmanchou, e a biblioteca não conserva, porque para que eu vou conservar isso aqui? Que nem Paul de Kock, para que eu vou conservar isso aqui? Você diz os livros muito populares que não têm valor literário segundo o cânone. Isso. Então, esses somem no mundo. Mas como eles tiveram muita circulação, eles estão frequentemente em leilões. Sim. Eu fui em muito leilão no Rio de Janeiro e é uma delícia aquilo, né? Eu tinha aquele monte de gente chique querendo dar lance em livro, e eu queria os mais baratinhos, porque eram esses populares, né? Mas são leiloados junto com o lote. E como você fazia para ninguém descobrir que você estava vendo valor? Né? Olha, eu sou historiadora que sabe a importância disso aqui. Então, vou fingir que estou meio aqui sem saber. É muito curioso, porque o valor simbólico do autor também afeta o preço. Então, um dos leilões que eu fui, estavam leiloando umas coisas de Machado de Assis. Pronto. Aí aquele preço foi lá no fim do mundo. Os meus, só eu dava lance. E que é aquilo? E na primeira vez que eu fui, eu não sabia como é que fazia, né? Então, falaram o nome do livro, eu já toda animada, levantei o negócio assim. O leiloeiro fez assim para mim. Porque você não mostra para todo mundo que você quer aquilo. Você faz uma coisa assim. Aí você não sabe quem está brigando com você. Né? Ele queria te ajudar e fez um sinalzinho para você. Não anima tanto. Não anima tanto. E eu comprei muita coisa. Então, eu tenho muito livro do século XVII, XVIII na minha casa. E alguns, assim, mais raros. Tipo, a primeira história da literatura portuguesa, seguida da história da literatura brasileira, chama assim o livro, do Ferdinand Denis. Esse é uma raridade. Eu comprei num leilão também. Dei sorte que não tinha ninguém querendo disputar muito comigo e deu para comprar. Então, eu tenho bastante coisa. Fica numa parte específica, assim, de sua biblioteca? Uma estufa? A minha biblioteca é meio bagunçada, tá? O próximo que a gente fizer naquele estilo pandemia, que era na casa da gente, porque eu uso isso para trabalhar, não uso então, assim, você está sempre mexendo. Eu preciso, eu levo para aula, eu mostro para aluno. Eu tenho um livro manuscrito que eu comprei em sebo. Que sensacional. Tem muita coisa, tem muito livro pornográfico lá licencioso. Que sensacional. E você, Isabel, tem jornal antigo na tua casa? Bom, eu tenho, na verdade, 2 edições facsimilares importantes. Uma do Tamoio, do jornal que o José Bonifácio e os irmãos editaram na época da independência, e a Malagueta, que também foi uma fonte. Mas eu comprei num sebo depois que eu já tinha feito minha pesquisa. Na verdade, eu tenho todos os livros do Mendes Fradique, que eu comprei, ao contrário da Márcia, que é chique, vai a leilões, eu vou aos sebos, e era uma rata dos sebos do Rio de Janeiro, conhecia todos, ia lá pesquisar. Mas aí, quando eles te viam chegar, eles já abriam os olhos de que você queria coisa importante. Menos, porque as coisas que eu queria também, como a Márcia, eram coisas que... Eu queria a história do Brasil pelo método Confuso. Então, fui num sebo do Seu Santana, não, um sebo daqueles que agora quase não existem mais. E o livreiro me ofereceu, eu disse, não tenho esse, mas tenho esse aqui. E era a história do Brasil do Murilo Mendes, que é um livro, parece, raríssimo. Quando eu disse, esse eu não quero, eu quero do Mendes Fradique. Quando eu cheguei no Sabadoile, que era a reunião que o Plínio Doyle fazia aos sábados, eu era amiga dele, ele era da Casa Rui, e o Olímpio, que era uma espécie de secretário dele, perguntou, eu contei essa história e disse, você teve na mão esse livro do Murilo Mendes?
nunca mais você vai ver esse livro, porque ele é raríssimo. Você voltou correndo lá pra Quando você voltou, não tinha mais. Não, porque eu não sou uma colecionadora de livros raros. Eu quero aqueles livros que eu amo, do autor que eu amo, no caso Mendes Fradique. Eu consegui comprar todos. Não, e não só pela pesquisa, tem uma coisa afetiva, né, daquele autor. Eu tenho muitos do Machado de Assis, não raríssimos, mas eu tenho uma segunda edição do Ateneu, ilustrada pelo Raul Pompeia, mas tudo foi sendo garimpado ao longo do tempo em livros. E eu acho que não são também guardados em lugar especial, porque é uma mania, né? Depois você supera, mas durante muito tempo você ficava no meio daquele poeiral, pegando o livro, e muitos livros que são fontes para o meu trabalho, enfim. Deixa eu só recomendar a Frequência Leilões, porque além de você poder comprar livro bacana, barato, eles querem que você não saia de lá. Então, eles servem salgadinhos deliciosos. Você come bem lá pra caramba. Chega uma certa hora, eles começam a servir uísque, porque aí, quando vai chegar o livro mais caro, já está todo mundo super meio feliz. Sem noção, né? Fazendo lances arriscadíssimos. É muito legal. Muito bom. Isabel e Márcia, muito obrigada. A conversa foi muito deliciosa, interessante. Eu acho que quem está escutando vai aprender bastante sobre a história do livro e a história da imprensa no Brasil. A gente que agradece, né, Obrigada, Isabel? Foi muito legal. Muito bom encontrar a Márcia. Rever a gente tem a minha amiga, que retomar nossos trabalhos sobre livros, sobre jornais. Acho que Márcia tem uma contribuição muito grande para... Eu publiquei um capítulo de um livro dela sobre o macaco brasileiro, foi estimulado pelo convite em 2010, algo assim, né? E ela tem um livro sensacional pela editora da Unicamp. Que era editado. Que ela foi a primeira leitora do meu livro, Hipólito da Costa. Sim, excelente. É muito bom esse livro. Um jornalista que imaginou o Brasil. Fiquei muito orgulhosa de publicar pela Unicamp no tempo na gestão dessa grande editora. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.